Bem, pessoal, nós estamos hoje trazendo aqui no Pode Expressar um pastor que saiu daqui de Pernambuco, foi para o estado de Rio Grande do Norte e de lá ele foi para Luque, a cidade de Luque, no Paraguai. E eu tenho uma grata satisfação de entrevistá-lo hoje, porque as raízes dele, para tudo isso que aconteceu na vida dele, foi daqui de Pernambuco, foi daqui da Assembleia de Deus de Pernambuco. E esse homem, ele participou da mocidade, participou da nossa igreja e hoje está brilhando e está fazendo um belo trabalho lá no Paraguai. E eu gostaria, pastor, que o senhor fizesse as suas considerações iniciais, contasse um pouco da sua história. O nome dele é Edson Turiano. Eu acho que muitos jovens e muita gente da nossa igreja o conhece. Ele fez parte lá na Mauricéia, daquele pessoal lá, o Eduardo Silva, o Weber. Então, ele é fruto nosso, é raiz daqui da nossa cidade e levando o nome também do nosso estado para outro país. E ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, como ele aceitou o evangelho, como ele viu a sua vida florescer ao ponto de ir brilhar, levando a palavra de Deus em outro país. Então, pastor Edson, o senhor está com a palavra e faça as suas considerações iniciais. Bom, é um prazer poder participar do Pode Expressar. E para mim é um privilégio quando eu tenho a oportunidade para contar um pouco da minha vida, né? Do que Deus tem feito na minha vida. Bom, eu desde jovem eu aceitei a Jesus, fui batizado nas águas, ainda no templo central, ali quando era em Encruzilhada, pelo pastor de saudosa memória, José Amaro da Silva. Um homem que ainda, até hoje, eu guardo muito carinho e muito respeito, porque eu vi Deus fazer grandes coisas, milagres na vida daquele pastor. Era um pastor simples, humilde, e eu gostaria até de contar uma experiência que eu tive em um círculo de oração. Nós estávamos sem trabalho, eu digo nós porque era eu e um grupo de jovens da Mauricéia, Josafá e outros aí. E eu saí com Josafá para fazer uma inscrição na rede de supermercado, me parece, Compre Bem, que estava na Caxangá. E ali perto tinha uma igreja, não me acordo mais o nome daquele bairro por ali. E eu fui com Josafá, depois da inscrição que fizemos, fomos ao círculo de oração. Era aniversário do círculo de oração, e o círculo de oração começava de manhã, tinha um intervalo assim para o almoço, não tinha intervalo, tinha um almoço na realidade, e o pastor chegava à tarde, a parte da tarde. E nós ficamos ali a parte da tarde, chegou o pastor Zé Amaro, entrou na igreja bem calmo, bem tranquilo. E tinha uma senhora, uma irmã, que ela era muda e surda. Muda e surda. Muda e surda. E ele ungiu aquela mulher com azeite, com óleo. Né? Desculpa as expressões em espanhol. Não, fique à vontade, pastor. Então, aquela mulher que foi ungida de noite, ela já falava alguma coisa, tinha dificuldade, mas já estava falando. E ouvindo bem. Ali eu vi que realmente testemunhei isso. Então, isso marcou a minha vida, o meu começo da minha fé, né? Realmente, então, muito impactante, viu? E daí nós cantamos num grande coral da inauguração do templo, regido por Abner Apolinário, filho do pastor Zé Amaro. Sim. Também, naquela época, uma das pessoas que me incentivou, porque eu comecei pregando jovem, eu era jovem quando eu comecei a pregar, e era o pastor Almeida. Almeida. Pastor Almeida. Saudosa memória. Saudosa memória.
Homem de Deus. Homem de Deus. Então, eu posso dizer que quando eu saí daqui de Pernambuco para o Rio Grande do Norte, eu tinha passado por uma escola que aprendi muito com esses pastores. E essa geração, o pastor Edson, está indo embora. E nós temos ainda esse remanescente, que é pessoas como o senhor, que aprendeu dessa forma do evangelho genuíno. Não esse evangelho hoje, aquele evangelho sem Jesus. Porque eu não creio num evangelho sem Jesus. E hoje a gente vê muito isso aí, evangelho sem Jesus. Então essas suas experiências, esse nascimento, porque você quando vê um milagre, como o senhor nos relatou aqui agora, não foi ninguém que veio dizer, o senhor viu. Eu via, realmente. Então é algo que o senhor diz, pronto, eu sei que esse Jesus existe e que ele cura e que ele faz milagre. Então, é interessante, sem falar língua, sem gritar, aquilo calmo, orou calmamente, ungiu e... Só isso. Só isso. Ungiu e pronto. Ali ele não puxou mérito para ele. Não. É realmente algo que a nossa igreja, pastor, precisa saber. Porque hoje nós estamos com... Não que Jesus tenha mudado. Nós estamos com escassez de milagres. Escassez, a gente pode dizer assim. É porque hoje, o que eu entendo é que o pessoal está fazendo uma agenda para Jesus. Por exemplo, hoje, culto de cura. Está agendado. Nós agendamos agora o que Jesus vai fazer. Para mim, ele cura qualquer hora, qualquer dia, qualquer culto, ele cura. Tarde da libertação. Então, eles estão fazendo uma agenda para Jesus, que não é bem por aí, não. E muitas pessoas são decepcionadas com o Evangelho porque vão buscando naquele dia, naquele horário, com aquele pastor, receber e não recebe e fica decepcionado, né? Fica até desacreditando da palavra. Justamente. Porque Jesus ele não anuncia, ele não prepara milagre, ele não faz isso, porque é algo que é divino. No momento certo, na hora certa, ele chega. Então não é preciso anunciar milagre ou você fazer algo já esperando milagre, não. O milagre é algo que você não prevê, é algo divino, de repente acontece. E o que eu aprendi com o pastor José Amaro, o pastor Almeida, o pastor João Gomes, eu levei para outro país. Eu preguei no meu começo do ministério em Paraguai, como Pode missionário. falar mais alto, viu, pastor, se querendo. Como missionário no começo, eu preguei 1 ano e não se convertia. Eita, 1 ano? 1 ano, não se convertia, não acontecia nada. Estava ali. Confiando na palavra. Pregando. E durante esse período, a minha esposa disse, olha, a gente tem que mudar a metodologia. E ela trabalha com criança. É nordestina, toca acordeon. Ei. Aí disse, eu tive aqui uma ideia. Eu vou fazer aqui, vou comprar uns fantoches. E você e Rebeca, minha filha tinha 10 anos de idade. Nós vamos fazer esses 2 fantoches, vocês vão ficar atrás da cortina. Olha, veja só, eu ficava na frente, pregador, agora eu tenho que ficar por detrás de uma cortina com um fantoche na mão. Fazendo. E eu tinha que ficar de cócoras, porque Rebeca ficava em pé, era pequenininha. Então, para a cortina ficar na altura dela. Eu ficava ali de cócora, falando fino, com aquele boneco na mão, chamando o Rancito, chamava o boneco. E eu e minha filha, Rebeca, ficava interagindo com minha esposa lá, ela tocava os corinhos e contava as histórias. E nós ficávamos ali. E foi juntando criança, juntaram muitas crianças. E para encurtar esse momento, um dia chega uma criança lá que minha esposa percebeu que ela não cantava os corinhos. Aí ela perguntou, você não canta os corinhos? Aí o irmãozinho dela disse, não, é porque
ele nem escuta, nem fala. A menina. Aí minha esposa saiu assim, aí o irmãozinho chegou para minha esposa e disse, não dá para o pastor orar por ela? Aí eu me vi, como se diz assim no ditado em brasileiro, uma saia justa, né? Porque agora é uma criança que estava pedindo para orar pelo seu irmãozinho que coisa linda. Não falava nem escutava. Aí eu fui orar. Orei e já dei as costas, já fui saindo rápido. Daqui a pouco o menino começou a falar alguma coisa, não se entendia muito. Mas já na outra semana, a mãe, que não era crente, me chamou na casa dela, agradecendo e se entregou para Jesus. A criança hoje já é um homem, é um homem com mais de 30 anos de idade, casado, e Jesus curou ele numa praça, quando estávamos trabalhando com fantoche. Com fantoche. Curou ele. Você veja como Deus faz assim. Eu acho que tudo é válido dentro da simplicidade para se alcançar e se pregar a palavra de Deus. Veja, o Senhor usou fantoche. Fantoche aqui na nossa cultura é mamulengo. A gente voltou a fazer algo que é da nossa cultura local, que o mamulengo aqui é muito, eu digo assim, usado. E ali você transmite a mensagem. O Senhor usou até de uma sabedoria nossa aqui, local, de uma cultura nossa, para pregar o Evangelho. E veja como Deus fez. Deus usou o Senhor para curar uma criança, e dessa criança se estender para outras e outras e outras. Outras famílias, e nasceu a primeira congregação. A primeira congregação. Nasceu interessante. E lá no local que o senhor gostou da cidade, mas o senhor não era aquele o seu ambiente. O seu ambiente era aqui. Mas sim. O senhor foi dar o seu melhor em outro lugar, porque é difícil, né? Com criança pequena, esposa, tudo, e você começar um trabalho. Não, realmente é um desafio. E eu agradeço a Deus porque eu sou parte de muitos que também, como eu, tiveram essa iniciativa, ou seja, de atender o chamado do mestre para fazer a obra em outros países. Eu digo sempre que os paraguaios lá, eu falo, vocês são abençoados, porque hoje vocês estão fazendo a obra no seu país, falando no seu idioma, na sua cultura, entende? Onde você tem os seus familiares. Para mim foi muito difícil, porque os meus filhos pequenos tinham saudade da avó. Chorava querendo ver a avó, entende? E não era fácil pegar um avião para eles virem aqui a Recife, ver a avó, né? Não era fácil, não. Então teve toda essa dificuldade, mas Deus o recompensou com certeza. Pelo que eu falei agora há pouco com o senhor, seu filho hoje trabalha na Alemanha. Meu filho, ele já está, me parece, 14 anos na Alemanha. 14 anos na Alemanha. Sim, ele se formou na Alemanha, megatrônico. Ele está trabalhando, se casou. Eu tenho 3 netas e 2 netos. Que coisa linda. É a geração, né? É a minha geração. Que certamente vai levar aí a sua história, levar a sua geração, o legado que o senhor plantou lá na cidade de Luque, logicamente se estender aí para outros locais. Eu fico feliz porque é prata nossa. É um homem que aprendeu aqui com a nossa igreja, que aqui deu os primeiros passos e hoje está levando esse evangelho genuíno para outros países. E lá em Luque, como foi a sua adaptação? Porque eu acho que foi um pouco difícil, né, pastor? Se adaptar. É difícil. Primeiro, sou nordestino. Recife foi o meu berço, né? Saí para o Rio Grande do Norte, que está aqui praticamente colado aqui com Recife.
O clima é um só, o clima nordestino é calor. E eu fui para uma região que eu cheguei lá, estava um frio tremendo, fazia como 3 graus de frio e eu senti muito. E foi uma experiência para nós muito difícil, enfrentar o frio, pregar no outro idioma é muito difícil, no espanhol. É como hoje, para mim também, eu estou misturando tudo agora, misturo português com espanhol, porque são parecidos. E também a comida, né? A comida, né? No Paraguai não tem o costume que nós temos aqui do feijão, o arroz, né? Aí um bife, um ovo, né? Lá não tem isso. Não tem, é diferente a comida. E eu peguei um Paraguai também há 32 anos atrás, que eles tinham saído de uma ditadura do Stroessner. Estava nos primeiros anos do Rodrigues, né? E ainda nós sentíamos o clima, né? Não se podia andar muito ligeiro. Uma vez estávamos esperando o ônibus, e o ônibus parou um pouco longe da parada. Eu saí correndo assim para alcançar o ônibus. Daqui a pouco a polícia me para. Por que eu estou correndo? Eu disse, não, eu estava querendo pegar o ônibus aí. Aí ele disse, não, aqui no Paraguai é devagar. Não se corre. Não se corre. Interessante isso, viu, pastor? Então, pronto, se eu ver, né? Perdi aquele, tinha outro que... Aqui é outra situação, aqui é o pessoal correndo na rua, a gente fica até correndo para lá, correndo para cá, e de repente o senhor está numa cultura totalmente diferente da sua alimentação, tudo escola das crianças, tudo isso aí para você ser o primeiro, no caso lá parece que foi o primeiro missionário lá. Já tinha. Quando eu cheguei lá tinha um casal que é muito meu amigo, o pastor Severino e a irmã Margarida. É o pastor Severino do Ramo? Não. É o outro Severino. É outro Severino, nesse lado do Rio Grande do Norte. Eles estavam lá já, foi um casal, uma família de muita bênção para mim lá no Paraguai. E hoje ele já está jubilado, está em Parnamirim. Lá em Natal. Pertinho de Natal, Parnamirim. Então, essa sua trajetória, pastor, logicamente que o senhor tem uma vida, eu posso dizer, eclesiástica, baseado no que o senhor aprendeu aqui no nosso estado, com nossos pastores. E agora eu faço uma reflexão, no caso geral. Hoje a gente vê pastores da Assembleia de Deus envolvido em política, inclusive o presidente da CGADB foi pego através de um vídeo onde ele diz que o político, para direcionar alguma verba para a cidade, tem que procurar o pastor local e esse pastor direciona o valor a ser destinado pelos políticos, deputados. E também, recentemente, a gente também viu um envolvimento aí do pastor, que em rede nacional, em pregação aqui na cidade de Abreu Lima, aqui pertinho da gente, dizendo que as irmãs que usam calça comprida, usam adereço como brincos, são lixos e trastes. E ele elogia essas igrejas que logicamente, igreja periférica, pequena, é o verdadeiro carro de lixo, pegar essas pessoas e levam para si, o lixão. Veja que comparação. Imagina Jesus ouvindo um negócio desse, né? Ele que morreu, deu a vida por todos nós. Qual a diferença que tem de uma pessoa, simplesmente porque usa uma calça comprida, usa um brinco, ser lixo, reputado como lixo? Então, a repercussão disso foi muito grande, muito negativa, e ele foi obrigado praticamente a renunciar à presidência. A gente também tem outro pastor que é um racista, eu posso dizer, pelas declarações dele, dizer que os irmãos que usam o cabelo afro, é como piaçava, vassoura de piaçava,
é coisa horrível. A gente escutar isso da boca de um pastor. São coisas que a gente fica assim, sem acreditar. Aqui na igreja, no templo central da Assembleia de Deus, pastor Edson, eu vi uma pregação que eu quase não acreditei. Um pastor, um presbítero, ou foi o evangelista, chegou no púlpito da igreja e desejou câncer para as pessoas que criticavam o seu dirigente. Deus meu. Ele desejou câncer. Eu não sei em que Bíblia, ele está sendo doutrinado. Esse pastor aprendeu. Não sei em que Bíblia ele aprendeu isso, né? Porque a Bíblia nos ensina a amar até os nossos inimigos, né? Aí eu lhe pergunto, que evangelho é esse que esse pessoal está aprendendo? É aquele evangelho sem Jesus? É aquele evangelho sem Jesus que você tem a sua própria Bíblia e prega o que quer? Entendeu? Veja, eu vejo que o evangelho que está sendo pregado agora está perdendo aquela simplicidade de antigamente, né? O evangelho que eu conheci quando eu era jovem está perdendo. Aqueles homens, por mais falta de conhecimento que muitos não tinham teológico, mas eles tinham uma coisa, ele tinha amor. Ele pregava mesmo o que não era doutrina, né? Era costume, mas ele pregava com amor, entende? Hoje a igreja ela tem o que a igreja no passado não tinha, que é dinheiro, grana. A igreja das Assembleias de Deus era conhecida por estar na periferia, lá atrás. Hoje elas estão ocupando as maiores e mais caras avenidas. Hoje o dinheiro tem feito com que os pastores se tornassem eu vou usar uma expressão aqui que não sei como, não tenho encontro de palavras, mas um semideus. Ele se sente já como um Deus para sinalar o outro com o dedo e dizer assim, aqui quem manda sou eu, se você não atender aqui as minhas determinações, você está queimado. É o que eu mais escuto hoje dentro do meio das Assembleias de Deus. Se incomode não, que ele está queimado. E está queimado, quem é que está queimado? É um pastor que está pregando o evangelho, é um pastor que só porque tem uma diferença de ponto de vista doutrinário está queimado. Então, eles estão queimando, eles estão fazendo uma santa inquisição. Verdade é essa. Na realidade, são muitas pessoas, homens de Deus como mulheres de Deus, que hoje não tem mais espaço, e não só aqui, porque existe uma convenção geral. O meu caso, quando eu disse não ao pastor que não podia voltar por um motivo, que era os meus filhos. Naquele momento, os meus filhos tinham conseguido uma bolsa na Universidade Federal, em Assunção. Os meus filhos cresceram e estudaram no idioma espanhol, o currículo lá do Paraguai. Não poderia conseguir passar no vestibular aqui. Quando ele falou que eu ia voltar, eu mandei até meus filhos. Passaram um ano aqui no colégio e curso Decisão. Eles não passaram no vestibular. E quando eles não passaram no vestibular, eu me atribulei e orei a Deus. E veio na mente ir no Departamento de Relações Exterior e solicitar uma bolsa para os meus filhos. Uma coisa até que era meio difícil, porque conforme a secretária, isso é só para diplomático e tudo isso. Bom, preenchi a solicitação e com 2, 3 meses saiu a bolsa.
tanto para Talmo, na Faculdade de Engenharia, que ele começou estudando e depois terminou na Alemanha. Na Alemanha. E para minha filha na Faculdade de Medicina. Aí quando o pastor disse, não, você volta, eu disse, agora tem uma bolsa aqui, o senhor me dá um tempinho, né, para ver meus filhos se formarem e tal. Ele disse, não. Agora o pior vem, é quando ele diz assim, você vai voltar, filho de missionário se prejudica. Aí eu disse, eu posso me prejudicar, mas meus filhos não. Não, com certeza. Então eles cortaram o salário. O seu salário completamente. Cortaram o salário, deixaram de mandar o salário, eu fiquei lá. Fiquei, mas Deus me cuidou, os filhos se formaram. A Rebeca hoje é funcionária do hospital universitário lá em Assunção, teve 4 anos na Espanha, trabalhou na Espanha. Então, o Talmo está exercendo sua função, sua engenharia lá na Alemanha. Eles não se prejudicaram. Hoje os meus filhos agradecem a mim pelo sacrifício que eu passei. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, quando eu digo não, eles me excluem. Publica no Mensageiro da Paz. E as portas que estavam abertas em muitas igrejas que eu ia pregar, fecharam. Meu Deus. Fecharam. Então, alguém chegou para mim, olha, você está queimado. Outro disse assim, você está ferrado. Que situação. Isso então, a situação dentro da nossa meio, assim, simplesmente porque eu não disse não. Não. É incrível isso. Então, hoje, naquela época, eu era um rebelde. Simplesmente porque você tinha que atender a sua família. A minha família é a minha primeira igreja. Primeiro lugar, meu Deus, a gente tem um relato aqui, o senhor tocou no ponto, pastor, desculpe um pouco interromper, o senhor tocou no ponto aí do nosso pastor Almeida. O nosso pastor Almeida, ele era um homem ativo, apesar de ser tirado dele a presidência de uma forma vergonhosa, que todo mundo sabe, ele continuou dando fruto. Foi dirigir, e as igrejas que ele dirigia frutificavam. Então, o gestor, presidente da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, chegou para ele e disse, eu vou jubilar o senhor, eu vou jubilar. E o pastor Almeida disse, pastor, eu tenho alguma opção? Ele disse, não. Então, eu não tenho resposta. O senhor já decidiu tudo, quer dizer que ele jubilou forçadamente um homem que ainda estava trabalhando. Isso aí, eu fiquei gravado isso aí, porque não se pode fazer isso com um homem de Deus. A pessoa chegar a obrigar você, o senhor vai ser jubilado. E ele pergunta, pastor, eu tenho opção? O senhor está já me jubilando, já me julgou, já eu tenho alguma opção? Ele, não tem. Quer dizer que isso dentro da direção e a membresia não conhece. Não conhece, não, esse detalhe. Porque isso é uma coisa absurda, isso é uma agressividade contra um homem que estava trabalhando, que o amor dele pelo trabalho sempre continuou. E quem me relatou isso, pastor, foi o genro dele que presenciou isso aí. André Barbosa? André Barbosa. André Barbosa virá aqui também. André Barbosa, dar uma entrevista. Eu estive com ele na igreja a semana passada. Eu preguei num culto lá. Quer dizer que a gente tem uma satisfação de saber que a gente não perdeu aquela doutrina genuína sem esse fanatismo, sem essa doutrinação maligna que as pessoas impõem um peso de 500, um fardo de 500 quilos e obriga a pessoa a segurar. Você tem que segurar. O ser humano não consegue um fardo tão pesado. É que o pastor, ele é um ser humano. Ele tem que conhecer o estado da ovelha, né? O coração da ovelha, como está. Né? Mesmo o pastor pastoreando outros pastores, é a ovelha, aqueles pastores que estão. Tem que conhecer, tem que ver, tem que amar e tem que cuidar. Pastor não é uma máquina, não é um trator que passa por cima de sentimento, de história, de tudo isso, entendeu? Mas parece que para ficar em evidência a personalidade do pastor atual, tem que apagar
aqueles que foram antes. Eu dou graças a Deus aos meus pastores que foram antes. Eu abri essa entrevista falando dos homens de Deus, como o pastor Flórido, pastor Almeida, pastor José Leôncio, pastor Amaro, Zé Amaro, e o pastor João Gomes. São homens que vai comigo. Eles me ajudaram, me apoiaram, me deram a mão no momento que eu estava necessitando de um puxão de orelha. Eles me deram esse puxão de orelha, assim. Representa amor também. Amor não é só você passar a mão por cima, não. Amor é quando você também um dia o meu pastor, eu fiz algo assim, o meu pastor João, vem cá, eu quero falar com você. Eu digo assim, olha, rapaz, você foi mal aí. Aí eu pedi perdão, tal, entende? É isso. Mas são homens que, não sei, parece que essa classe parece de homem já está terminando, viu? Vem agora os arrogantes que estão pregando que na igreja existe traste e lixo. Lixo é coisa terrível. E o senhor deu um exemplo agora, um exemplo maravilhoso de vida. E isso serve para aquele pastor que tem dúvida quanto ao sustento de Deus. Veja bem, a gente tem pastores aqui que são omissos. Enquanto o seu presidente faz todo tipo de escândalo, todo tipo de irregularidade, ele, como recebe salário, vamos supor, de 30, 40, 20 mil, ele não tem força moral de chegar para esse presidente e dizer, olha, a gente vai abrir uma comissão, apurar tudo isso, se for verdade, o senhor vai ser excluído, vai perder a presidência. Não tem. É difícil. Porque tem medo de ser sustentado por Deus. O senhor não teve esse medo. Quando disseram não, o senhor, olha, eu cortei teu salário, tu agora vai passar fome. Literalmente estava dizendo, tua família vai ficar desabrigada. E a gente está aqui. E é impressionante que quando aconteceu isso na minha vida, eu vendi o carro para pagar as dívidas, entreguei o apartamento que era alugado, uma irmã me cedeu uma casinha para morar, e eu fazia pão de madrugada, porque durante a noite eu tinha que atender as igrejas, a obra, e eu fazia pão de madrugada, e minha esposa saía de manhã cedinho, de 6 da manhã, com os pães na sacola, vendendo. Mas quando essa notícia chegou ao conhecimento de alguns pastores, e eles disseram assim, tá vendo? Daqui um dia ele vai voltar. Eles, no lugar de se compadecer, eles cantaram vitória. Pensando que o senhor ia sucumbir ao ponto de esmolar, pedir esmola para ele. Não, ele vai voltar. Ele foi com a cachorra. Um disse assim, ele foi com a cachorrinha, agora vai voltar sem a cachorrinha. Assim. Mas aquele que me enviou foi Deus. Ele nunca me abandonou em nenhum momento. Nem vai abandonar, pastor. Eu passei nesse momento difícil, que a gente contava as moedas para poder comprar. Um dia chegou em frente à minha casa, parou um Mercedes-Benz. Desceu uma senhora muito elegante do Mercedes. Aqui é a casa do pastor Turiano. Aí minha esposa disse, ele está aí, me chamou, eu vim. Aí ele disse, não precisa nem, eu não vou entrar não, eu tenho algo para lhe entregar aqui. Aí puxou o envelope da bolsa e me entregou o envelope. E disse, Deus me mandou entregar. E durante 6 meses eu vou vir aqui. Você não precisa sair para canto nenhum. 6 meses pode contar com esse dinheiro aqui. Muito, muito, muito impactante esse testemunho, pastor. 6 meses essa senhora me levava um envelope na minha casa com dinheiro. Veja como Deus faz. Por isso que Ele manda a gente olhar as aves do campo, os lírios, que nem trabalham, e Deus sustenta. Então, pastor, eu quero agora me direcionar a pastores que têm medo de enfrentar a realidade da vida, que têm medo de se doar. Veja que
lindo exemplo, lindo testemunho do pastor Turiano. Deus não deixou ele passar fome, irmãos. Não pense que Deus vai abandonar aqueles que ele chamou para essa obra. Deus jamais fará isso com nenhum de vocês, pastores. Não sejam omissos, não sejam de forma serviçal de um sistema que está atrofiando vocês. Vocês estão atrofiados. Veja, isso aqui é uma mensagem de Deus para vocês. Deus não vai abandoná-los. Saiam desse sistema, saiam dessa idolatria com esse gestor presidente. Vocês terão sim a proteção e o sustento dado por Deus, que Deus ele sustenta as aves. Deus não vai vos abandonar. Veja que mensagem vinda diretamente do céu para vocês. Essa mensagem, pastor Turiano, sim, que eu gostaria de passar aos pastores medrosos, que tem medo, diz, não, eu vou passar fome. Muitos deles dizem assim, não, eu vou passar fome. Não, eu não posso deixar de ganhar esses 30 mil, esses 20 mil. A minha família vai sofrer. O Senhor aí agora deu um exemplo de vida. Não só para esses pastores, mas para todas aquelas pessoas que têm medo de enfrentar a vida. E o mais grave que eu acho é que eles não ajudavam e proibiram outras igrejas a ajudar. Não é que proibiram diretamente. Disse, não, olha, deixa aquilo ali, deixa lá, calma, deixa sofrer, deixa lá. Tá. Então, e um dia eu estava pregando no congresso de jovens na igreja no Rio de Janeiro. A igreja pertencia ao ministério do pastor Túlio Barros. São Cristóvão. E quando terminou o congresso, eu fui comer um churrasco na casa de um irmão lá. E como eu não conhecia o pessoal que estava aí, eu fiquei ali. Aí tinha um irmão tomando chimarrão. E no Paraguai eu aprendi a tomar um mate, que é um chimarrão. É uma espécie de chimarrão. E quando ele soube que eu estava no Paraguai, que também lá no Paraguai tem uma espécie de chimarrão, ele me convidou para tomar chimarrão. Eu fui tomar chimarrão com ele. Aí ele chega para mim e disse assim, com os olhos cheios de lágrimas, você tem passaporte? Aí eu disse, eu tenho um passaporte. Aí eu brinquei com ele. Eu só não tenho dinheiro para viajar. Aí ele disse, mas Deus não está perguntando se você tem dinheiro, não. Está perguntando se você tem passaporte. Eu digo, tenho um passaporte. Ele disse, Deus está dizendo que prepare que você vai viajar por muitos lugares que você nem imagina viajar. Que coisa maravilhosa. Quando eu chego em casa de volta, aí minha esposa disse, só chegou uma carta aí. Aí chegou uma carta, eu fui ver uma carta da Associação de Pastores lá do Paraguai, e eu era um dos pastores que estava na lista dele para atender era uma convenção de evangelistas, pregadores, na Holanda. Passagem, estadia, tudo pago. Fui a este congresso, estive 2 semanas, aí quando eu voltei, começou surgindo convites para mim ir a um país, a outro país. E um dia Deus me leva à República Dominicana para pregar lá na República Dominicana. E foi uma experiência terrível que eu tive, porque eu saí daqui ainda tinha uma mente ainda com relação a costumes, liturgia, né? E chego na República Dominicana, o pessoal começaram a louvar a Deus no ritmo de merengue, salsa. Eu fiquei aquilo ali, impressionado com aquele negócio. Isso aqui vai ser difícil. Mas só que Deus falou para mim, olha, já que tu estás se escandalizando, tu vai dançar sem música. E findou eu dançando sem música mesmo. Foi pior, que eles dançavam com a música. Eu dancei sem música. E
no dia que eu danço sem música, foi justamente um dia que veio uma profecia lá, de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, a primeira vez. Ele disse, você tem um projeto, que era o projeto da fundação, da construção de um prédio. Aí ele disse, Deus está dizendo que esse projeto é dele. Isso em espanhol. Isso em espanhol, falando em espanhol. E eu disse, Jesus amado, é dele. Aí, disse, é dele. Mas veja só, o mais interessante, Luiz, é que eu não queria levar esse projeto na mala. Foi uma insistência da minha esposa. Leva. Por quê? Eu já tinha apresentado a muitos pastores, presidentes. E os pastores, não, para que investir isso no Paraguai, essa coisa, sabe? Já tinha apresentado a muitos. Era negativo. Eu já disse, eu já recebi tanto não, que eu não vou levar isso. Aí nesse dia apareceu esse momento na minha vida. E quando eu saí de República Dominicana, me fizeram uma agenda em Porto Rico. Porto Rico. Aí eu chego a Porto Rico, vou pregar numa igreja e no outro dia me levam para ter uma entrevista com um pastor da maior igreja de Porto Rico. Ele disse que antes de pregar, eles têm uma entrevista com o pregador. E eles tiveram aquela entrevista comigo, mas um detalhe, antes da entrevista, me chamam para sentar lá no escritório, na sala do presidente. Aí eu estou esperando aquele presidente, homem bem sério, paletó, gravata, aquele negócio todo, aquele costume brasileiro. Entra um senhor simples, de manga de camisa. Sentou assim ao meu lado, assim, puxou uma cadeira, sentou assim ao meu lado, botou a mão assim na minha coxa, assim, falou em espanhol, né? Tranquilo, rapaz. Ele me disse em espanhol. Aí, essa noite, ele dizendo assim, Deus me revelou quem era você. E Deus disse que era para lhe ajudar. E Deus me falou, cadê o projeto que você tem? Aí a lágrima comecei a lágrima, eu chorando. Aí abri, mostrei o projeto e ele perguntou quanto precisa para realizar esse projeto. Meu Deus. Foi uma soma bastante alta e hoje nós temos a construção em 4 terrenos. São 2 frentes, uma para a avenida, outra para outra avenida. Funcionou uma escola durante 2 anos. São 1.350 metros de área construída. Poxa, grande. É enorme. Tem uma quadra de esporte dentro do terreno. E com a paralisação das atividades da creche, da escola, porque a creche funcionou com um modelo que Deus colocou no meu coração. A criança vai para a escola, tem o lanche, tem um almoço e à tarde tem umas matérias que agora não dá um nome, tem um nomezinho, que é fora do currículo. Certo. Inglês, a computação, tudo isso disponibilizado. Disponibilizado. E como foi que eu consegui isso? Empresas me doaram móveis. A Embaixada da Alemanha me doou uma sala de computadores modernos. Tinha tudo. Porque Deus tinha O autorizado. governo, o meu projeto foi para a Assembleia, foi aprovado, depois foi para o Senado, foi aprovado, o presidente fez uma lei, aprovou. Hoje o nosso é reconhecido pelo Estado. Coisa linda. Nós temos um pequeno fundo, é um pequeno realmente, mas o valor não significa muito. O que significa é que eles reconheceram o nosso trabalho como utilidade pública. É difícil. Eu fui chamado à televisão
para falar do projeto. A ministra da Ninês e adolescente, ela me chamou e disse, olha, esse seu projeto, queremos ampliar esse projeto, porque vai ficar aqui como um projeto piloto. Tudo isso nós vivemos. Por quê? Porque alguém chegou para mim e disse, olha, Deus me revelou que esse projeto é dele. E quando Deus revela que o projeto é dele, a grandeza é tremenda. Eu não esperava que o projeto chegaria a esse nível. Não esperava. Com a pandemia, cessamos e Deus falou para mim colocar ali já que não estávamos podendo ter criança, não sei se ainda vai para o ano, fazer um centro médico. E tem espaço para isso, né? Tem e sobra, dá para ter um hospital. Meu Deus! Aí eu cheguei, minha filha está nessa área, desenvolvemos um projeto e mandamos outra vez para ser analisado pela Secretaria de Saúde e o governo. Foi aprovado. Eu estou aqui, me ligam e disse, foi aprovado o projeto. Estava aqui em Recife. Estava aqui em Recife, já me deram a notícia que foi aprovado. Nós estamos... Maravilha. Nós estamos agora com esse desafio do centro médico ali. Se Deus colocou esse projeto no seu coração, se Deus, através de várias pessoas, inclusive profecias, falaram desse projeto, não tenha dúvida, pastor, que esse projeto vai adiante e vai ser para a honra e a glória de Deus, porque esse não é projeto humano, esse projeto é para ajudar, é um projeto social. E diante de tudo isso que a gente hoje aqui ouviu do senhor, e sabendo do seu belo trabalho, a igreja aqui de Recife alguma vez chamou o senhor para pregar aqui em alguma escola bíblica, para contar essas maravilhas que o senhor contou aqui para a gente, que eu estou aqui regozijado em saber que é prata nossa, saiu daqui do nosso estado e está fazendo um trabalho belíssimo lá fora. Eu preguei na época do pastor Zé Leôncio, o pastor Almeida, eu tive a oportunidade de pregar aqui no Recife, no estado de Pernambuco, em algumas igrejas, mas depois que sucedeu o que sucedeu com o Ministério do Rio Grande do Norte, não sei se isso é a causa, mas eu nunca... Uma vez eu procurei o pastor Ailton, 2005. Eu estava trabalhando com um grupo de jovens que eles juntam o dinheiro durante o ano e as férias deles aproveitam para fazer um trabalho de evangelismo nos países latinos. Certo. E Deus me deu o privilégio de trabalhar com esse grupo, que chama Grupo de Avivamento. E esse grupo de avivamento, quando eu comecei a coordenar, nós fizemos Paraguai, fizemos Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Equador, vários países. E um dia falando disso, eu gostaria de fazer também no Brasil. No Brasil. Aí eles aceitaram. Aí disse, qual é a cidade que você gostaria de fazer? Para eles seria melhor a distância da localização de Porto Rico, seria mais para o sul. Mas eu, como sou nordestino, eu vou levar para Recife, esse grupo. Eu vim aqui e conversei com o pastor Ailton. Ele me recebeu no gabinete dele. Me recebeu, eu contei o que era. Ele disse, olha, nós vamos levar isso aqui, você me faz uma carta, me envia um e-mail, eu vou mandar aqui para o ministério. Não, tudo bem. Até hoje eu estou esperando a resposta. Até hoje. Mas viemos, fizemos uma cruzada muito grande em Jardim São Paulo,
na Imbiribeira, muita gente se converteram. Fizemos no Geraldão 3 noites. E eu tenho aqui um pastor que se converteu. Hoje é pastor. Ele é também professor de matemática, que se converteu no Geraldão. E hoje é meu amigo e pastoreia aqui. Tá vendo? Se Coisa converteu linda. aí, não? A sua trajetória é uma coisa fantástica, pastor. É uma coisa que eu fico feliz porque a gente que conviveu, nasceu e conviveu na Assembleia de Deus, vivendo esses pastores que o senhor mencionou agora há pouco, os pastores que já foram, mas deixaram esse legado, a gente vê que Deus, ele é fiel que quando ele promete, colocou esse desejo no seu coração de missões, a gente sabe que ia frutificar. Não foi um chamado do homem, foi um chamado de Deus. Tanto é que o senhor hoje ainda está lá no Paraguai, em Luque, e hoje aqui visitando a nossa cidade, e aqui eu tenho certeza que o senhor respira o ar daqui de Pernambuco. Eu acho que o senhor vai voltar lá para o Paraguai com mais força, eu digo assim, porque o nosso estado, queira ou não queira, eu pelo menos amo o meu estado. Eu amo o meu estado também. Eu sempre procuro divulgar as nossas pratas. Eu recebi aqui o compositor e cantor Eduardo Silva, um homem de Deus, um homem que Deus tem usado. Meu amigo desde... Eduardo é uma pessoa que as composições dele é coisa... Quantas pessoas não aceitaram o evangelho durante esses anos? Então são coisas que é nossa, então a gente tem que falar, a gente tem que dizer, o pastor Edson está lá no Luque, mas ele é daqui de Pernambuco, ele levou até a nossa cultura para pregar o evangelho lá, tudo daqui do nosso estado. Realmente é uma trajetória linda. Pode atender aí, pastor, não tem problema não. O meu filho está me atender. Chamando da Alemanha. Pronto, conversa aí com ele, pelo menos ele participa. E ele está aqui ao vivo. Pronto. Fale com ele aí. Tudo bem? Estou aqui, olha, entrevistando o seu pai, tá certo? Uma pessoa que está trazendo experiência aqui pra gente, que realmente vai ficar aqui na história. Saiu daqui da nossa cidade de Recife, foi para o Paraguai, contou a história aí dos filhos, a história linda. Seu pai é uma pessoa maravilhosa, viu? Maravilhosa. Está aqui trocando as experiências com a gente aqui. Realmente muito emocionante os relatos dele, tudo que ele passou. Realmente é coisa de Deus, viu? E é um prazer te conhecer também, viu? Que é pernambucano também. E quando vir a Recife, vai vir aqui também, viu? Quando fizer alguma visita aqui em Recife, vai vir aqui também, né, pastor Edson? Então, olha, vamos fazer o seguinte, estamos aqui na entrevista e depois eu te chamo e a gente conversa, tá bem? Tá bom, pai. Beijo, te amo. Um beijo, te amo, filho. Coisa linda, né? É muito bonito isso, é uma coisa linda, né? Toca piano. Toca aí. piano, toca violão. Ele me acompanhou nas cruzadas na Argentina, aqui no Recife, ele veio tocando. Você veja uma prata nossa, né? E essas pessoas estão diretamente esquecidas pela atual gestão. Eu posso dizer assim, esquecido porque eles não querem que ninguém brilhe ao lado deles, ninguém brilhe. Quem só tem uma estrela, e só essa estrela pode brilhar. Se alguém brilhar próximo, tentam apagar. Mas só que o dono é Deus, né? Agora, todo o que eu passei, eu tive o cuidado para que meus filhos não tivessem nenhum trauma com relação a isso e ficasse com a vida amarga, com amargura por conta do evangelho, não. Eu tenho minha filha que é uma pregadora tremenda. Hoje, quando eu não posso atender o convite, ela vai. O meu filho, ele canta muito bem, toca, tem composições também.
se congrega numa igreja na Alemanha com a família dele. E graças a Deus. Já tem 5 netos, pastor. 5 netos é uma maravilha. A pessoa que tenha a alegria de ver sua geração futura é muito gostoso. A gente sabe que a gente um dia vai embora, mas vai ficar aí. E graças a Deus por isso, porque eles não sofreram nenhum trauma com tudo isso. Eu tive o cuidado de orar e cuidar nesse aspecto para que eles não tivessem nenhum trauma com relação à igreja, com relação ao pastor, com relação a... Eles estão vivendo a vida deles, estão agradecidos a Deus e estão sendo abençoados, graças a Deus. Eu vejo a sua preocupação em proteger sua prole, em proteger seus filhos dessa situação toda que acomete o meio evangélico, que é realmente uma situação muito difícil, porque o Senhor não deixou o seu filho ter nenhum sentimento de vingança, nem de ódio, quando o pessoal jogaram o Senhor pensando, eu vou jogá-lo, eu vou abandonar para ele mendigar. Então, poderia sim nascer um sentimento de revolta nos seus filhos, mas o Senhor foi muito sábio e protegeu. Esse é o sentimento correto que se faz. Aqui, pastor, em Pernambuco, eu já recebi muitos filhos de pastores que, revoltados, me procuraram para que eu fizesse alguma coisa pelos seus pais, que foram abandonados, que estão sofrendo. E, infelizmente, eu não posso fazer nada. O que eu faço é, olha, entregue a Deus. Não procure fazer nada contra esse sistema, fazer nada que eu diga assim, alguma coisa de violência. Sim. Está entendendo? Porque os filhos chegam a mim dizendo, não são evangélicos. Chegam com aquele sentimento. Não, olha, nada disso vai resolver. Eu acredito, realmente. Nada disso vai resolver. Nós temos aqui no sertão um pastor, eu digo pastor porque ele era presbítero com missão de pastoral, e esse homem foi abandonado pela nossa igreja, abandonado literalmente. Prometeram construir uma casa, não construíram, prometeram construir a casa para a viúva, não construíram. E esse homem, pastor Edson, ele ficou tão triste pelo que fizeram com ele de abandono total, que ele saiu de Caatinga fora no sertão. Saiu e quando encontraram ele morto, de sede e de fome. Jesus, e esse homem morreu ajoelhado, acredita? Acredito. Isso aí é uma coisa, quando a filha dele conta isso, ela chora. A gente já colocou esse depoimento no canal de Hafner, de Portugal, e as pessoas ficam tristes com aquele relato. E essa jovem, junto com o filho, quando eles falam, eles não aguentam o que fizeram com os pais. Então, o Senhor, com a sabedoria que Deus lhe deu, poupou seu filho disso aí. E Deus tem abençoado ricamente sua família. O Senhor vê sua filha bem, seu filho também bem. Agora ligou para o Senhor com uma mensagem linda, pai, eu te amo. Aí a gente vê o quanto é importante a nossa família ser preservada de tudo isso. Infelizmente, a gente tem uma direção hoje na nossa igreja que não preserva isso. Preserva, sim, apenas a família dele. A família dos outros, que a gente tem relato aqui de pastor que foi chamado de ladrão em plena reunião, e esse homem entrou em depressão. A família me procurou, disse, não posso fazer nada. E alguns pastores também, pastor, que estão sofrendo no sertão. O senhor sabe a vida do sertanejo como é difícil. Eu sei, é difícil. E alguns pastores ligam para mim dizendo, o que é que eu faço? Eu estou passando necessidade. Chama irmão Miguel, eu estou passando necessidade. O que é que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu digo, olha, eu não posso fazer nada, nem quero nunca mencionar seu nome. E nem também que o senhor mencione para a direção que falou comigo. Porque se mencionar, vão cortar até o pouco que o senhor tem. Porque hoje eu sou uma pessoa que eles me consideram inimigo da igreja. Eu não sou inimigo da igreja. Pelo contrário, eu sou amigo da igreja. E as pessoas que não têm algum assunto para querer resolver, que procuram a direção, que a direção não resolve, ele disse, eu vou procurar doutor Miguel, o advogado. Aí, sabe o que eles dizem? Não procure esse homem, não.
esse homem é inimigo da igreja, a gente vai resolver aqui. Então, de certa forma, eu estou ajudando. Está ajudando, tá. Porque quando eu vou levar para Miguel, eles têm medo. Porque sabem da minha atuação jurídica que eu não passo a mão. Se tiver erro e tiver o direito correto, eu vou buscar. Olha, Miguel, veja só, permita eu chamar de Miguel. Não, né? à vontade, a gente está aqui. Veja só, o que acontece é que a pessoa que não enquadra dentro dos parâmetros dele vai ser sempre inimigo. O que falavam de mim, da minha pessoa, era que ele não é um dos nossos. Vê. Pronto, eu sou da onde agora? Eu não era um dos deles, mas escutei um homem que nunca me viu pela primeira vez dizendo: Deus te me mostrou. Vê. É coisa linda. Então eu quero estar nesse caminho, sabe? Aonde alguém não me conhece, diz: Deus me falou. Pronto, a seu respeito. Então, Isso que é importante. isso é o que é importante. E que Deus conhece E é esse evangelho que o senhor prega. E o importante é que Deus te conhece e conhece eles também. Também. Entendeu? O senhor falou algo no início, pastor, muito interessante. O senhor conheceu, o senhor foi do coral em que Abner era o maestro. Mas, assim, Abner, a gente sabe que é juiz de direito, que ele é não só um pregador, mas também um cantor maravilhoso, que onde canta a impressionante, igreja desce. Impressionante o dom que Deus deu a ele. Gostava de escutá-lo cantando os hinos da harpa. Coisa linda, a igreja ficava maravilhada, aquela situação toda. Sabe o que aconteceu com o Abner? O Abner chamou o gestor presidente de irmão. Só isso. Ele disse: irmão, não, você tem que se dirigir a mim como pastor presidente. Só por conta disso, chamá-lo de irmão, Abner foi tirado do púlpito da igreja. Ele não deixou de cantar na igreja e não canta mais. Faz o quê? Uns 15 anos, muito mais do que isso, que Abner não canta na nossa igreja. E ele é prata nossa, filho do pastor José Amaro da Silva, um homem de Deus, mas, infelizmente, houve essa questão e até hoje ele não canta na nossa igreja por conta disso. Ele foi para Brasília agora há pouco, dar um estúdio lá. O senhor precisava ver a igreja, a interação. Quando ele cantou, o céu desceu, foi aquela coisa linda. Quer dizer que calar um homem desse está se impedindo de trabalhar de Deus, não está? Interessante. Eu recebi uma visita de um pastor do Rio Grande do Norte, que ele era jovem e eu já era presbítero na época. E saí já para o campo. E ele, depois de muito tempo, ele também foi para o campo e pastor. Aí ele disse assim: rapaz, eu não sei como te chamar, porque naquele tempo eu te chamava de Edinho. Edinho. Era que todo mundo me chamava de Edinho. Aí eu disse: continua me chamando de Edinho, porque o Edinho significa amizade, carinhosa. Sabe, esse negócio, pastor Edson, não, me chame de Edinho. Aí sentou: deve me chamar de Edinho. Então, não sei, o pessoal tem pastores que a posição sobe na cabeça e tem que falar daquele jeito que ele gosta de ouvir, e isso é difícil. É difícil. A gente está vendo aqui, pastor Edson, uma situação muito difícil aqui no estado de Pernambuco. Infelizmente, o nosso estado, ele era um estado que era exemplo para todo o Brasil. Onde você chega, você é de Pernambuco, o pessoal tinha aquela sensação de, olha, o pessoal lá é um pessoal sério, um pessoal realmente que vive o evangelho. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo, pastor, uma verdadeira idolatria aqui. Eu posso até dizer coisa maligna, porque um diácono se dirigindo para a igreja, aí disse, agradecendo ao pastor presidente, ele disse: pastor presidente, nós sentimos a sua presença, mesmo quando o senhor não está presente, a gente sente a sua presença. Isso é algo maligno. Isso é maligno, né? E ele disse isso de púlpito.
E o gestor presidente gostou daquele Gostou elogio, disso, lógico. gostou, Então, né? a gente vive hoje uma situação muito deplorável no ponto de vista espiritual. Como eu falei no começo, é o semideus. É o semideus. Semideus. A palavra certa é essa, o semideus. Semideus. É uma pessoa que, diante de um juiz de direito, o juiz, um homem sensato, chegou para ele e disse, porque ele moveu várias ações contra seus membros, chegou para ele e disse: pastor, o senhor é um homem de Deus, eu vejo as suas pregações pregando o amor. O senhor não teria condições de perdoar esses 2 membros da sua igreja que estão aqui diante da gente? E aqui a gente encerrar tudo. Ele disse: não, eu não perdoo, eu quero que eles sejam condenados. O juiz ficou assim: poxa, partindo de um pastor? Veja que situação deplorável a gente tem hoje na direção da nossa igreja. Infelizmente, aquela igreja que eu nasci e o senhor nasceu, aquela igreja está lá no passado. Mas eu tenho fé que essa igreja volte novamente. Eu tenho fé. Eu também, eu tenho uma esperança de ver, porque amamos a igreja, eu amo a igreja. Apesar de que faz muitos anos que eu não entrei nem mais em nenhuma dessas igrejas. Inclusive tenho amigos que são pastores, foram missionários, mas seguem nessa aí, mas eu não vou visitá-lo. Primeiro vai haver um constrangimento deles, né? Alguém disse: vem visitar aqui a gente. Eu digo, eu poderia ir e ficar sentado no banco, mas vai ter um problema ali com aquilo, constrangimento. Eu não tenho problema de ir e ser apresentado para pregar, porque para mim não falta oportunidade de pregar. Porque nós pregamos na praça, pregamos no mercado, nós pregamos em todo canto, nós pregamos. A pregação, Jesus saía pelo mundo pregando, não ia ter, pregava. Então, é uma situação realmente difícil de se acreditar. Muitas vezes a pessoa não acredita. Isso é verdade mesmo. Tem gente que procura até saber se a gente tem documento. Eu digo: tenho documento. Quando eu falo, eu sou advogado há 30 anos. Eu não vou falar algo sem base, sem prova. Eu não vou fazer isso, que eu não vou ser leviano. Claro. Quando eu falo é porque eu tenho respaldo para falar. E tudo isso que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco está acontecendo porque houve uma coisa terrível na eleição. A eleição praticamente foi uma eleição combinada. E a gente tem prova de pastores que participavam, tudo aqui. E falam disso de uma forma tão tranquila, quando a gente sabe que Deus, a Bíblia diz, Deus deu pastor à igreja. Quer dizer que Deus dá pastores à igreja e não dá não dá a igreja pastor. Não. Deus não deu a igreja pastor, não. Deus deu a igreja. Justamente, é o contrário. E a gente vê Eles uma estão situação... pensando que a igreja são deles. E agora a igreja vai ser herança da família. Da família. A gente está vendo uma coisa triste aqui, não só aqui no estado de Pernambuco, mas aí de Brasil afora, as dinastias assembleanas. Mas é preciso dar voz nisso. Às vezes a gente pensa que a nossa voz não está tendo uma repercussão que deveria ter, não está repercutindo. Mas é bom dar voz, porque vai conscientizando a muitas pessoas da verdade, porque a verdade ela vai prevalecer. Na realidade, a verdade não vai ficar debaixo de um tapete, ela vai prevalecer, ao final vai prevalecer. Então, os tempos estão mostrando isso, a capa está caindo de muito, aí processos envolvidos com mentiras e tantas coisas, falsificação, pastores, famílias envolvidos com, como chama, funcionário fantasma. Pastor presidente com pessoas deles sendo funcionário fantasma. Tudo essas coisas estão aparecendo. Isso aqui em Pernambuco também. Está aparecendo isso aí. Então, isso não é exemplo que um pastor está dando, não, entende? Eu acho que o pastor não pode nem entrar em certo esquema político, porque vai queimar a reputação dele. E tem pastores que estão entrando em esquema político para conseguir benéfias para
para a igreja não necessita isso, porque Deus é o ouro da prata, é dono do ouro e da prata. Então, ele Isso não é coisa necessita maligna, estar... sabia? Coisa maligna você trazer, deixar a igreja como se fosse serviçal de político. Porque a igreja não precisa disso. Veja, eu muito tempo não posso, eu digo não posso porque eu sei que não posso mesmo, e nem vou chegar, não vou me expor ao ridículo de passar uma vergonha nesses lugares. Mas eu sei que muitas igrejas não sabem, não, ele não tem que receber o pastor missionário turiano, não. Mas recebe um político que saiu da macumba, saiu ali, que está processado por isso, aquilo outro, está fazendo todo aquilo, mas está recebendo aí. Tem político até tomando santa ceia, viu? Coisa que antes não se podia tomar, tinha que apresentar uma carteirinha, tá em comunhão, entra, agora o político entra. Interessante que os políticos não vão sem ser convidados, eles são convidados para o culto de santa ceia, que só era para membros. Estão passando por cima de quê? Daquilo que foi construído. Então, é isso que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo assim. Em São Paulo, tem um pastor que quando ele entra na igreja, a igreja se levanta. Diz que já está sendo imitado aqui também pelo Nordeste. Né? Já está. Quando o pastor entra, o pessoal se levanta. E eles gostam disso. Gostam disso. Satisfaz o ego. É que você disso. Fica dizendo que a pessoa é um santo homem de Deus e ele acredita e gosta de ser idolatrado por isso. E realmente tem uns que botam até estátua, busto. Aqui a gente tinha. Já começou isso. Já está começando a fazer isso. Começou já. Isso vai virar moda. Vai virar moda. Aqui no estado de Pernambuco, ia se construir aqui um mega templo, exatamente para apagar o templo central, que é grande, belíssimo. Ele queria fazer um mega templo para, acho que apagar a história dos seus antecessores. Deus não deixou. E político subiu no púlpito, fez promessa de púlpito: eu vou construir aqui o maior templo do Brasil. Veja que soberba tão intensa, chegar ao ponto de garantir isso, e a igreja, glória a Deus. Quer dizer que a gente está trocando nossos valores, a gente está trocando a operação do Espírito Santo para a operação do homem. Porque, na realidade, os políticos eles são capazes de fazer tudo, né? Aqueles que é contra o evangelho, quando chega na época da eleição, ele vai para a igreja, ora, até decora um salmo para falar. Fala até língua estranha. Assim, justamente, né? E um desses políticos era uma mulher. Ela beijou os pés da esposa do pastor presidente. Misericórdia. Beijou os pés. Veja que situação. Agora eu pergunto se ela beijaria os pés de uma irmã normal, essa irmãzinha aí, comum, que está dirigindo um círculo de oração, se ela ia lá beijar os pés, né? Mas a do pastor presidente ela beija. E que coisa terrível. Então é isso que estamos vendo na igreja, estamos vendo isso, e isso é a amostra do final do tempo, viu? O bom é que o senhor não mudou, o senhor continua pregando o evangelho genuíno. Isso que é bom, pastor Edson, que certamente Deus tem colocado no seu coração, e o senhor vai trilhar esse caminho até quando Ele permitir e deixar o senhor aí com saúde, graças a Deus, para fazer esse trabalho. Sabe o que eu estava pensando? Antes de vir para Recife, eu estava conversando com minha esposa. E estava dizendo para ela: eu vou me aposentar. Eu fiz o levantamento no INSS, eu vou me aposentar. E o que é que tu vai fazer? Eu disse: quem sabe comprar um barquinho e de vez em quando pescar um peixinho. Tá, eu vou me aposentar. Então, saí do Paraguai, de Assunção, vim para aqui e
me convidaram para pregar numa igreja que é pela primeira vez, de um pastor que eu também foi das Assembleias de Deus, e ele está com o ministério dele. E quando eu terminei de pregar e pastor orando, estava uma unção ali, desceu, estava o pessoal sendo ministrado, e eu estou orando, tranquilo ali. Chega uma irmãzinha do meu lado, assim, aí toca no meu paletó aqui, assim, de lado, aí eu olho, ela disse, ó, Deus está dizendo que não é hora de se aposentar, não. Olha aí. Aí eu disse, eu não falei nada disso para ninguém. Eu falei para minha esposa lá no Paraguai. Aí eu, tá certo. Quer dizer que foi uma palavra de Deus, né? Foi uma palavra de Deus. Eu disse, tá certo. Eu fiquei assim. Aí ela disse, olha, ele está dizendo ainda, se o senhor se aposentar, o senhor morre. Então veja só. Aposentadoria Não é nada. Interessante. É porque a gente. Eu já estava dizendo para Deus, eu já lutei tanto, já preguei muito, muitos lugares, já vi tantas coisas acontecer, e já está na hora mesmo de Muitos milagres, né, passar pastor? o bastão. Já vi muitos milagres, realmente já vi muitos milagres. Está na hora de passar o bastão, de eu ficar agora eu com minha esposa. Descansar um pouco, né? Temos 44 anos de casamento. casamento, estamos aí velhinhos já, vamos ficar aí numa cadeira de balanço, numa rede. Mas ainda tem pessoas que ainda precisam ouvir tudo isso da sua trajetória de vida, esses milagres, o senhor falou. Realmente o senhor iniciou aqui contando um milagre que realmente ficou marcante para mim. Essa questão do homem, do pastor José Amaro ungir. Sim. E a irmã Alice, a esposa dele, ela também, convivendo com ela, ela sabe muitas coisas, muitos milagres que sim, Deus eu acredito. usou o pastor José Amaro. E o Abner parece que está escrevendo um livro contando toda a trajetória do pai. Está entendendo? Eu não sei se ele terminou esse livro, mas esse livro está bem adiantado. Não, a simplicidade do pastor Zé Amaro é inigualável. Era um homem simples. Parecia meio cinzudo, mas era aquele jeito dele, né? Mas era um amor. São esses homens que a gente sabe que passaram e que é difícil voltar, viu? Ter pelo menos uma pessoa assim, que sigam a Deus da forma que esses homens se dedicaram exclusivamente a vida a Ele, e Deus, logicamente, fez florescer hoje a igreja que nós temos, é uma igreja, eu posso dizer assim, grande, não pelo trabalho atual, mas pelo que já viveu, que foi repassado, entendeu? Daqui de Pernambuco saíram pessoas que hoje no sul, no exterior, testificam disso. De Pernambuco está espalhado pelo mundo. Pelo mundo. Então são pessoas que essa geração está indo embora. A gente não deve esquecer as nossas origens. No caso, o senhor iniciou contando a sua vida de pregação, a sua vida como missionário, como homem de Deus. Nós pregávamos aqui na pracinha do Diário, aí no centro. Um dia se converteu um rapaz aí. E depois de muito tempo, eu estou numa igreja lá no Belenzinho, lá em São Paulo. E quando eu terminei, o culto terminou, eu vinha caminhando e vi um irmãozinho atrás de mim correndo. Pastor Turiano, pastor Turiano, pastor Turiano, pastor Turiano. Eu parei. Eu disse, o senhor não se lembra de mim, não? Eu digo, meu irmão, vai me desculpar. Não me lembro. Eu sou de Recife. Ah, sim, eu também fui de Recife. Não, mas você não se lembra não de mim? Eu digo, qual foi o momento que marcou? Eu perguntei a eles. Na pracinha do Diário. O senhor pregando, eu aceitei a Jesus lá na pracinha do Diário. Aí eu disse, que bênção, mas ali se convertia muita gente. Aí ele disse, o senhor não se lembra? Eu sou aquele que disse que estava com problema de AIDS. O senhor sabe que Jesus me curou? Foi mesmo. Isso, veja.
Aí eu disse amém. Te Abracei ele e tal. E depois já não vi mais, né? Aí veja bem que testemunho lindo, né? Quer dizer Na que pracinha na pracinha do do diário. Ele era homossexual, se converteu naquele dia, tinha esse problema, Jesus curou, não sei em que momento, mas ele está aí. Testificou lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Quer dizer que permaneceu na igreja. Permaneceu. Então, o nosso trabalho que nós fazíamos aqui em Pernambuco, pregando, viajando, nós tínhamos um grupo, Som Celeste, Som Celeste. Que Eduardo era o maestro. Né? Som Celeste. Na época da Paixão de Cristo, nós íamos lá para Nova Jerusalém. Brejo de Amadeus, sim. E passávamos a noite toda ali, distribuindo folheto e tocando e pregando, e muitas almas se converteram. Esse conjunto também, aqueles jovens lá de Mauricéia, sinceramente, foi uma época que saiu de lá pastores, pessoas, o senhor agora também, que era de lá, eu tomei esse conhecimento, inclusive o Eduardo me contou que o senhor também fazia parte. Fazia parte, era. A irmã Riselda abriu um trabalho no exterior, essa irmã, essa prata nossa de casa, na esquecida. África, trabalho difícil, mas ela fez florescer aquele trabalho ali. Ninguém fala, ninguém menciona, parece que a tendência natural é esquecer a nossa história e hoje só evidenciar uma igreja totalmente diferente daquela que a gente conheceu. Porque a nossa igreja não era uma igreja rica. Hoje a nossa igreja está muito poderosa. Tem rádio de TV, tem rádios FM, tem editora, tem jornal. Quer dizer que a igreja hoje está uma igreja muito poderosa. Está poderosa tem terrenos, mesmo. tem imóveis, tem tudo. Então você fica vendo que durante essa ascensão a igreja perdeu sua identidade. Totalmente. Os seus marcos ficaram para trás. E a gente tem uma igreja aí totalmente diferente. Eu estou vendo uma igreja hoje, pastor, uma igreja que a gente vê o fanatismo religioso muito forte, a idolatria também muito forte. Mas isso é conseguido através dos ensinamentos. Vai ensinando, vai criando aquele fanatismo. Hoje a igreja é justamente isso, devido ao ensinamento. É como se a igreja ela tivesse a exclusividade de Deus. Não, Deus escolheu aí, vocês são exclusivos. Não, Jesus não assinou contrato de exclusividade com nenhum nome, com nenhuma denominação, com nenhuma agremiação. O Deus de Pernambuco é o Deus lá do Paraguai, é o Deus da Colômbia, é o Deus da Venezuela. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não tem exclusividade. Não, o céu não tem um céuzinho lá para os pernambucanos da Assembleia de Deus. Não tem não. Não tem não, exclusivo não. Mas se prega isso e o pessoal acredita. O pessoal acredita, né? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Porque os costumes variam de tempo e de regiões, de lugares, variam os costumes, né? Não é o costume que vai... Porque o que é doutrina, o que é pecado, é pecado. Então, o que eu entendo é o seguinte, nós fomos criados, muitas vezes, escutando os costumes como se fosse doutrina. A televisão não podia, hoje a televisão pode. Então, o que fazer com um pastor que disciplinou 75 pai de família, porque tinha televisão em casa, saiu disciplinando tudo. Muitos voltaram para a igreja, outros se desviaram pelo caminho. E hoje os pastores têm a televisão. Televisão, tem rede de TV. Tem rede de televisão. Então, o que era pecado? Eu falo muito porque quando eu era jovem, nós gostávamos de uma moda. Aquela moda que o pessoal... Aí surgiu a moda do paletó lascado. Não pode. Você não pode pregar aqui com era pecado, o paletó lascado. Eu me lembro dessa época. E agora todos os pastores têm o paletó lascado. Corte italiano, gravata da moda, caneta da moda, relógio da moda, entendeu? Carro é o último modelo, o que tiver, sabe? Então,
eu fico perguntando, e o que aconteceu com aqueles paletó lascados no final? Eu estava falando com o Eduardo, eu encontrei com o Eduardo, estava falando para o Eduardo que nós fomos cantar numa igreja em Caxangá, na Avenida Caxangá, eu não sei como é o nome daquele lugar, era na Avenida Caxangá, Assembleia de Deus. Iputinga, chama Iputinga. Aí era a escola de animação, né? Escola de animação é a escola dominical, quando está aniversariando, faz à tarde e à noite. Exatamente, escola de animação. E nós fomos convidados para cantar. Cantamos um hino só à tarde, porque quando o dirigente viu a nossa roupa, não deu mais oportunidade. A gente passou a tarde toda, a noite toda e não cantou mais. Não cantou mais. Não cantamos mais. Vê que situação. Que situação. Cada veste. Cada vestimento. O que era que tinha? Era uns paletó quadriculado. Quadriculado. Começou porque na moda começou o paletó quadriculado e nós fizemos uma farda de um paletó era bege, quadriculado, e um azul que era quadriculado. Era a farda do conjunto. Farda. E não Só cantamos, por conta não disso. cantamos. Veja que situação. Os costumes mudam, né, pastor? Então, pastor Edson, foi um prazer imenso trazer o senhor aqui no Pode Expressar. E gostaria também que o senhor viesse outras vezes, inclusive participando também. No caso, eu não sei quanto tempo você vai permanecer aqui em Recife. Eu vou ficar aqui até o final do mês de junho. De junho, né? Porque o Eduardo disse que vinha para cá, não sei qual dia, porque a gente podia marcar e a gente reviver esses momentos. Tá certo. Do conjunto. Eduardo deve estar chegando na próxima. Hoje já chegou, não sei. Não, ele vem rápido. Parece que a filha dele vai vir. Ele vai passar 3 dias aqui. Ah, sim. Ele vai passar 3 dias. Mas aí eu gostaria muito de chamar também o pessoal do Weber. O Weber, se eu chamar, o Weber foi lá também na Mauricéia, a Kézia, parece que é Kézia, a esposa dele, a filha do pastor. Que Basílio. Basílio. É, o Weber Santana. Weber Santana. É primo da minha esposa. É primo da sua esposa? Pronto. A minha esposa, a mãe dela era Norma Santana, de Mossoró. É a família Santana. Era da família Santana, de Mossoró. O pastor Basílio foi um dos grandes personagens da minha vida também, foi o pastor Basílio. Um nome simples. Então, são essas coisas que a gente não pode perder, pastor. Eu acho que a gente tem que sempre reviver essa história para que os jovens hoje reconheçam um pouquinho como era a nossa igreja. Porque hoje, essa geração que tem hoje 18 anos, 20 e poucos anos, não conheceu isso. Mas o Weber tem muita história, viu? Porque nós participávamos de uma vigília na Casa Amarela, vigília dos varões. Dos jovens de Casa Amarela. Pronto, eu participei daquela vigília, Eduardo participava também. Eu passei ali, ele disse até o nome aqui, Edrísio, Galindo, Louro, foram os dirigentes lá da vigília. O deputado Eurico. Eurico também participava, eu me lembro, Esteve Jacinto. Então, daquela vigília saíram muitas pessoas, muitas pérolas daqui do nosso estado. E Deus fez muitas promessas ali naquela vigília. E eu participava daquela vigília, era uma coisa maravilhosa. A gente saía no outro dia feliz, alegre. Realmente, são essas histórias que o nosso jovem hoje não sabe, não conhece. Mas de vez em quando eu trago aqui e menciono, falo, tá entendendo? Porque é necessário que a nossa igreja conheça a sua história. Tá entendendo? É necessário isso. Então, pastor, eu agradeço imensamente o seu comparecimento, os seus relatos foram maravilhosos. Com certeza, do seu relato eu vou fazer cortes e colocar na internet tudo isso que o senhor nos ensinou hoje. Realmente foi um ensinamento. E eu vou ter o prazer imenso de colocar isso para a nossa igreja conhecer um pouquinho da nossa história. Amém. Obrigado pela oportunidade. Porque depois de tantos anos, né, poder dar esse testemunho aqui na igreja do Recife, porque vai servir para a igreja do Recife, né? Esse testemunho que poucas pessoas conhecem, né? Porque realmente Deus está fazendo através do nosso ministério
em Paraguai e fora do Paraguai, nos países latinos. Tenho viajado, tenho feito muito trabalho de evangelismo e Deus tem feito maravilha nesses lugares onde temos passado. E foi essa oportunidade, eu quero agradecer a você por essa oportunidade maravilhosa que me deu. E agradecer a Deus, né? Primeiramente, porque Ele foi que nos uniu nisso. Isso é coisa de Deus, eu tenho certeza. Deus está nisso aí. O que comentamos aqui, muitas pessoas têm que conhecer o outro lado realmente, né? Como é as coisas, como está funcionando, como funcionou e como está funcionando. Eu só tenho que agradecer e orar a Deus pela sua vida. Amém, amém. Que Deus siga lhe abençoando nesse ministério. Sei que não é fácil, né? Mas é difícil. Muitas pedradas, mas a gente com certeza, muitas pedradas. A gente vai tocando a vida, porque a nossa vida está nas mãos dele. Então, a gente vai continuar assim. Amém. Pastor, foi um prazer imenso, viu? Amém.